Você já riu de alguém que tentou te avisar de um perigo que você não conseguia enxergar? Já desprezou uma advertência vinda de alguém que você considerava inferior, menos preparado, menos espiritual do que você? Hoje quero compartilhar com você uma das histórias mais fascinantes e reveladoras de toda a Escritura, registrada no livro de Números, capítulo 22, versículos 21 a 35. É uma narrativa que combina humor divino, ironia profética e uma revelação devastadora sobre a cegueira espiritual que pode atingir até mesmo aqueles que se consideram porta-vozes de Deus. Prepare seu coração, porque o que você vai descobrir hoje sobre essa história vai muito além do que aprendemos na escola dominical. Estamos no deserto de Moabe, território que hoje corresponde à região oeste da atual Jordânia, próximo ao Mar Morto. Para entendermos completamente o que aconteceu ali, precisamos voltar aproximadamente 3.300 anos no passado, para o ano 1400 a.C. Imagine a poeira do deserto sob os pés descalços, o sol escaldante do Oriente Médio e uma caravana que está prestes a protagonizar um dos episódios mais extraordinários já registrados. Arqueólogos que estudam essa região explicam que as rotas comerciais da época passavam por vales estreitos entre montanhas, caminhos onde uma única pessoa ou animal podia bloquear completamente a passagem. Esse detalhe geográfico é crucial para entendermos o que aconteceu. Balaão não era um homem qualquer. Historiadores e estudiosos da Bíblia explicam que ele era um adivinho profissional, um tipo de consultor espiritual internacional da época. Seu nome aparece não apenas nas Escrituras, mas também em descobertas arqueológicas fascinantes. Em 1967, arqueólogos descobriram inscrições em Deir Alá, na Jordânia, que mencionam Balaão, filho de Beor, o vidente dos deuses. Essas inscrições datam do século 8 a.C. e confirmam que a fama desse profeta atravessou gerações. Ele não era um simples charlatão. Ele tinha reputação estabelecida, era respeitado, temido e bem pago pelos seus serviços proféticos. Balaque, rei de Moabe, estava apavorado. Israel havia acabado de derrotar os amorreus e o exército hebreu estava acampado nas planícies de Moabe. Para dimensionar o medo de Balaque, historiadores explicam que os moabitas haviam observado Israel destruir o poderoso reino de Seom e Og, vitórias militares que ecoaram por toda a região. Balaque sabia que não poderia vencer Israel pela força militar. Então, recorreu ao que considerava a arma definitiva: contratar o profeta mais famoso da época para amaldiçoar o povo de Deus. A palavra hebraica usada para amaldiçoar é arar, que significa literalmente amarrar com palavras, refletindo a crença antiga de que palavras proféticas tinham poder real para determinar destinos. Aqui vem o primeiro detalhe fascinante que muitos ignoram. Deus falou com Balaão. Sim, o Deus de Israel se comunicou diretamente com um profeta pagão. Na primeira vez, Deus disse claramente: não irás com eles, não amaldiçoarás este povo, porque bendito é. Mas Balaque insistiu, enviou príncipes mais ilustres e ofereceu honras maiores. Deus então permitiu que Balaão fosse, mas com uma condição: ele só poderia falar o que Deus mandasse. Teólogos explicam que essa permissão divina não era aprovação, mas sim o que chamamos de vontade permissiva de Deus, quando o Senhor permite que sigamos nosso caminho para nos ensinar através das consequências. E aqui começa o drama que mudou tudo. Balaão selou sua jumenta, palavra que vem do hebraico aton, um animal feminino usado principalmente para carga e transporte, considerado inferior ao cavalo ou ao camelo. Antropólogos culturais explicam que na hierarquia social e animal da época, a jumenta representava o meio de transporte dos pobres e comuns, não dos profetas famosos.
Balaão deveria estar montado em algo mais nobre, mas ali estava ele, sobre um animal que logo revelaria ter mais discernimento espiritual do que seu próprio dono. A distância entre Petor, cidade natal de Balaão, localizada próxima ao rio Eufrates, na região que hoje conhecemos como norte da Síria ou sul da Turquia, até Moabe, era de aproximadamente 700 quilômetros. Uma jornada que levaria semanas de viagem, atravessando desertos, montanhas e vales. Balaão havia percorrido toda essa distância, motivado pela promessa de riquezas e honras. Seu coração estava tão fixado na recompensa que ele não percebeu que estava cavalgando direto para um confronto com o próprio céu. E então aconteceu o extraordinário. O anjo do Senhor se pôs no caminho. A expressão hebraica Malach Yahweh refere-se a uma manifestação especial da presença de Deus, muitas vezes considerada por estudiosos como uma teofania, uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo. Esse anjo não estava escondido, não estava invisível por natureza, ele estava ali, de pé, com uma espada desembainhada. Especialistas em estudos bíblicos explicam que a espada desembainhada era sinal de julgamento iminente, de que a ira divina estava prestes a ser executada. Mas aqui está o choque da história. A jumenta viu, e Balaão não. Um animal irracional enxergou a realidade espiritual que um profeta famoso que conversava com Deus não conseguiu perceber. Deixe isso penetrar em seu coração por um momento. A jumenta não tinha treinamento espiritual, não havia passado anos estudando profecias, não recebia ofertas em prata e ouro por suas visões, mas ela viu o anjo. Zoólogos e estudiosos do comportamento animal explicam que os animais têm sensibilidade aguçada para perceber perigos invisíveis aos humanos. Mas aqui não estamos falando apenas de instinto animal, estamos falando de revelação divina concedida a quem não esperávamos. A primeira vez que a jumenta viu o anjo, ela saiu do caminho e foi pelo campo. Balaão a espancou para fazê-la voltar. A palavra hebraica naká significa golpear com violência. Não era uma simples correção, era brutalidade. Historiadores explicam que o tratamento de animais de carga na antiguidade era frequentemente cruel, mas aqui há uma ironia devastadora. O profeta que deveria ter olhos espirituais abertos estava batendo no único ser naquela estrada que conseguia enxergar a verdade. O anjo se pôs novamente no caminho, desta vez em um lugar estreito entre vinhas, onde havia paredes de ambos os lados. Arqueólogos que estudaram a geografia da região explicam que essas vinhas tinham muros de pedra construídos para proteger as plantações, criando corredores naturais, onde era impossível desviar para os lados. A jumenta, vendo novamente o anjo, apertou-se contra a parede, espremendo o pé de Balaão. Imagine a cena. Um profeta internacional, contratado por um rei, sendo esmagado contra uma parede porque seu animal de montaria estava tentando salvá-lo de uma morte que ele não conseguia ver. E ele, cego para o perigo espiritual, tornou a espancá-la. Pela terceira vez, o anjo se colocou no caminho, agora em um lugar tão estreito que não havia como desviar nem para a direita nem para a esquerda. Engenheiros que estudam a topografia da região explicam que esses desfiladeiros no deserto de Moabe podiam ter apenas 2 ou 3 metros de largura, tornando impossível qualquer manobra. A jumenta, vendo pela terceira vez o anjo com a espada desembainhada, simplesmente deitou-se debaixo de Balaão. Não havia mais para onde ir. Não havia mais como proteger seu mestre inconsciente do perigo. Ela escolheu a única opção restante: parar completamente. E Balaão, cego de ganância e orgulho espiritual, enfureceu-se, pegou um bastão e começou a espancar a jumenta com fúria. Nesse momento aconteceu algo que só ocorreu 2 vezes em toda a história bíblica. Um animal falou. A outra vez
foi a serpente no Éden, mas aquela falou pelo poder de Satanás para enganar. Aqui, a jumenta falou pelo poder de Deus para revelar a verdade. Linguistas bíblicos apontam que o texto hebraico não expressa surpresa de Balaão com o fato de a jumenta falar, o que é ainda mais impressionante. Ele simplesmente respondeu a ela como se fosse normal um animal conversar. Isso revela o quão profunda era sua cegueira espiritual. Ele conseguia ouvir uma jumenta falar, mas não conseguia perceber o anjo à sua frente. Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? A pergunta da jumenta não era apenas um questionamento, era uma acusação. A palavra hebraica shalosh, para 3 vezes, enfatiza um padrão completo, um testemunho estabelecido. No Código Legal Hebraico, 3 testemunhas estabeleciam um fato inquestionável. A jumenta estava apresentando um caso jurídico contra seu dono. E a resposta de Balaão revela tudo sobre o estado de seu coração. Porque zombaste de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Ironia das ironias. Havia uma espada ali, mas não estava na mão de Balaão. Estava na mão do anjo que ele não conseguia ver. A jumenta continuou: Não sou a tua jumenta, sobre a qual cavalgaste toda a tua vida até hoje? Costumei eu fazer assim contigo? Antropólogos culturais explicam que a relação entre um homem e seu animal de carga na antiguidade era íntima, especialmente se o mesmo animal o servia por anos. A jumenta estava apelando para a história deles, para o relacionamento de confiança construído ao longo do tempo. Ela estava dizendo: Você me conhece há anos, sabe que não sou rebelde sem motivo. Por que não para pensar que talvez eu esteja vendo algo que você não vê? E então Deus abriu os olhos de Balaão. A expressão hebraica galá einayim significa descobrir os olhos, como remover um véu. Não era que o anjo não estivesse ali antes, não era que a realidade espiritual tivesse mudado. O que mudou foi a capacidade de Balaão de perceber o que sempre esteve lá. E quando ele viu, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Historiadores do protocolo do Antigo Oriente Médio explicam que essa postura era reservada para demonstrar submissão absoluta diante de um poder superior, geralmente realeza ou divindade. O profeta orgulhoso estava agora de rosto no chão, humilhado diante do mensageiro que ele não conseguiu ver. O anjo então revelou a verdade devastadora. Por que espancaste a tua jumenta estas 3 vezes? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes desviou-se de diante de mim. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade que eu te haveria matado e a ela deixaria com vida. Deixe essa declaração penetrar profundamente. Deus disse que teria matado o profeta famoso e poupado o animal. A jumenta não era o obstáculo, ela era a salvação. O profeta não era o vidente, ele era o cego. Tudo estava invertido. Teólogos ao longo dos séculos têm debatido o significado profundo dessa narrativa. Aqui está o que muitos perdem. Deus não estava apenas corrigindo Balaão, ele estava expondo um princípio que atravessa toda a Escritura: posição espiritual, experiência religiosa, reputação profética. Nada disso garante visão espiritual quando o coração está comprometido com outros interesses. Balaão conversava com Deus, tinha histórico de profecias verdadeiras, mas seu coração estava dividido entre servir a Deus e lucrar com seu dom. E um coração dividido sempre leva à cegueira. A palavra hebraica para perverso, usada pelo anjo, é iarat, que significa precipitado, imprudente, seguindo por um caminho íngreme e perigoso. Linguistas explicam que a raiz dessa palavra carrega a ideia de descer rapidamente por uma encosta sem controle, como alguém que perdeu o equilíbrio e está prestes a cair. Esse era o estado espiritual de Balaão.
Ele estava despencando em direção à destruição, e a jumenta era o freio de emergência que Deus usou para salvá-lo. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história da redenção. Deus frequentemente usa o improvável, o desprezado, o considerado inferior para revelar suas verdades mais profundas. Pense comigo. Ele usou uma sarça ardente para falar com Moisés, uma pedra pequena na mão de Davi para derrotar Golias, 5 pães e 2 peixes nas mãos de um menino para alimentar multidões, e aqui uma jumenta para ensinar um profeta. O padrão de Deus é escolher o que o mundo considera fraco, tolo e desprezível para confundir os sábios e poderosos. Especialistas em psicologia espiritual explicam que a cegueira de Balaão era resultado de um fenômeno chamado viés de confirmação espiritual. Ele já havia decidido em seu coração que iria a Moabe buscar sua recompensa. Quando Deus inicialmente disse não, ele insistiu até obter uma permissão condicional. A partir desse ponto, Balaão interpretou a permissão como aprovação plena e seguiu seu caminho, ignorando todos os sinais de que estava fora da vontade perfeita de Deus. Ele ouvia apenas o que queria ouvir, via apenas o que confirmava seus desejos. Aqui está uma verdade que precisa ecoar em nossos corações hoje. Quantas vezes Deus usa pessoas simples, circunstâncias inconvenientes, obstáculos aparentemente irritantes para nos desviar de caminhos que parecem certos para nós, mas que levam à destruição. Quantas jumentas Deus já colocou em nosso caminho, pessoas ou situações que nos frustraram, atrasaram ou bloquearam, e nós respondemos com raiva e violência, quando na verdade Deus estava nos salvando de algo que não conseguíamos ver. Recentes estudos de teólogos e historiadores da Igreja revelam que essa história de Balaão tornou-se um arquétipo através dos séculos para descrever líderes espirituais que têm o dom, mas perderam o caráter, que têm a unção, mas comprometeram a integridade, que ouvem a voz de Deus, mas seguem a voz do lucro. O apóstolo Pedro, quase 1500 anos depois, escreveu sobre o caminho de Balaão, referindo-se especificamente a falsos mestres que amavam o prêmio da injustiça. Judas, irmão de Jesus, mencionou o erro de Balaão como alguém que se lançou avidamente ao engano por amor ao dinheiro. Mas a história não termina com a humilhação de Balaão na estrada. Ele seguiu até Moabe, e por 3 vezes tentou amaldiçoar Israel por ordem de Balaque, mas cada vez que abria sua boca, bênçãos saíam ao invés de maldições. Linguistas hebraicos explicam que as profecias que Balaão pronunciou sobre Israel estão entre as mais belas e poéticas de toda a Escritura. Ele profetizou sobre a estrela de Jacó, o cetro de Israel, predições messiânicas que apontavam para Cristo séculos antes de seu nascimento. Mas aqui está o trágico. Balaão pronunciou verdades gloriosas com a boca, mas não guardou essas verdades no coração. Descobertas arqueológicas e análise cuidadosa das Escrituras revelam que Balaão, depois de não conseguir amaldiçoar Israel diretamente, deu a Balaque um conselho perverso. Se não pode destruir Israel através de maldição, destrua-os através de sedução. Foi a estratégia de Balaão que levou as mulheres moabitas a seduzir os homens de Israel, resultando na praga que matou 24.000 israelitas, registrada em Números 25. O profeta que viu anjos, que pronunciou profecias messiânicas, que foi forçado a bendizer contra sua vontade, acabou encontrando uma maneira de trair o povo de Deus por dinheiro. E o final de Balaão? Ele morreu pela espada quando Israel conquistou Midian. Exatamente a morte que o anjo teria executado na estrada se a jumenta não tivesse desviado. A diferença é que na primeira vez haveria misericórdia se ele se arrependesse. Na segunda vez, foi apenas julgamento.
Historiadores militares do Antigo Testamento explicam que Balaão estava entre os líderes midianitas quando Israel os atacou, confirmando que ele havia completamente abandonado qualquer lealdade a Deus e estava vivendo entre os inimigos de Israel, colhendo os lucros de seu conselho perverso. Agora traga essa história para hoje, para a sua vida, para a sua jornada espiritual. Quem são as jumentas que Deus tem usado para tentar abrir seus olhos? Quem são as pessoas simples, os irmãos humildes, os conselhos que você desprezou porque vieram de fontes que você considerava inferiores? Quantas vezes você espancou com suas palavras, sua arrogância, seu desprezo, aqueles que Deus enviou para te alertar de perigos que você não consegue ver? Existe uma cegueira espiritual particular e perigosa que atinge aqueles que têm experiências genuínas com Deus, mas cujos corações estão comprometidos com outros interesses. Essa cegueira é mais perigosa que a ignorância comum porque vem disfarçada de espiritualidade, de experiência, de unção. A pessoa ainda ora, ainda profetiza, ainda opera no sobrenatural, mas está espiritualmente cega para as realidades mais importantes. O estado de seu próprio coração, a direção verdadeira de Deus, o perigo iminente de suas escolhas. Especialistas em formação espiritual advertem que um dos maiores perigos da vida cristã é desenvolver familiaridade com as coisas de Deus sem intimidade real com Deus. Balaão falava com Deus, mas não conhecia o coração de Deus. Ele operava no profético, mas estava desconectado do propósito. Ele tinha reputação espiritual, mas não tinha integridade espiritual. E por isso, quando estava literalmente prestes a ser morto por desobediência, ele não conseguia ver o anjo parado à sua frente com a espada levantada. A grande ironia dessa história, que deveria nos fazer parar e examinar nossos corações, é esta. Deus escolheu dar voz a um animal mudo antes de abrir os olhos de um profeta cego. Isso deveria nos deixar sem palavras. O milagre não foi apenas a jumenta falar, foi Balaão não conseguir ouvir Deus através de circunstâncias óbvias, sinais claros e advertências repetidas. 3 vezes a jumenta tentou salvá-lo. 3 vezes ele respondeu com violência. 3 vezes ele provou que experiência espiritual sem humildade de coração leva apenas à cegueira progressiva. Hoje, enquanto você ouve essa mensagem, Deus está perguntando: você está disposto a ouvir as vozes improváveis que Ele usa para falar com você? Está disposto a considerar que talvez, apenas talvez, aquele irmão simples na fé, aquela circunstância frustrante, aquele obstáculo irritante, seja na verdade o anjo de Deus te impedindo de seguir um caminho que parece certo aos teus olhos, mas cujo fim é destruição? A exposição da cegueira de Balaão não foi para humilhá-lo além da conta, foi para salvá-lo. Deus revelou sua cegueira para dar a ele uma chance de mudar de direção. Infelizmente, como a história posterior revela, Balaão não aprendeu a lição. Ele continuou buscando maneiras de lucrar às custas do povo de Deus e acabou morrendo como inimigo daqueles que ele deveria ter abençoado sem reservas. Mas a história não precisa terminar assim para você. Hoje é seu dia de ter os olhos abertos. Hoje é seu momento de parar de espancar as jumentas que Deus tem usado para te alertar. Hoje é sua oportunidade de descer do orgulho espiritual, da presunção religiosa, da confiança em sua própria experiência e prostrar-se diante do Senhor, reconhecendo que você pode ter caminhado por um caminho perverso, precipitado e perigoso. O amor de Deus às vezes vem em forma de confronto. Ele confronta não para destruir, mas para restaurar. Ele expõe não para envergonhar, mas para salvar. Ele usa até os meios mais improváveis, mais humilhantes, mais inesperados, para capturar nossa atenção e nos desviar da destruição. E se ele precisou fazer uma jumenta falar para salvar um profeta, ele fará o que for necessário para salvar você.
Então, deixe-me fazer a pergunta final. O que você está ignorando hoje que Deus está tentando te mostrar? Quem você está desprezando que pode estar vendo verdades espirituais que você, em toda a sua experiência e conhecimento, está cego para perceber? Que circunstâncias você está lutando contra quando deveria parar e considerar que talvez Deus esteja te impedindo de seguir adiante por um amor que você ainda não compreende? Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, não guarde para si. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ter os olhos abertos. Compartilhe com aquele líder que está tão focado em reputação e recompensa que perdeu a sensibilidade espiritual. Compartilhe com aquele irmão que está espancando os instrumentos que Deus tem usado para alertá-lo. A paz do Senhor Jesus Cristo, que abre olhos cegos e revela verdades ocultas, seja sobre sua vida. Que o Deus que usou uma jumenta para salvar um profeta, use qualquer meio necessário para te manter no centro de sua vontade. Que você tenha humildade para ouvir, até mesmo quando a mensagem vem de fontes improváveis. Que você tenha sensibilidade para ver os anjos que Deus coloca em seu caminho, mesmo quando eles vêm disfarçados de obstáculos e frustrações. E que você nunca, jamais, confunda experiência espiritual com visão espiritual, unção com caráter, reputação com integridade. Para a glória do Deus Pai, que em sua infinita misericórdia nunca desiste de nos alertar, redirecionar e salvar, mesmo quando isso significa usar os meios mais inesperados e humilhantes. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos, e sua sabedoria supera infinitamente nossa compreensão. Que seu nome seja exaltado agora e para sempre. Amém.